Olá, paz do Senhor a todos, meus irmãos. Que a bênção de Deus venha sobre a vossa vida cada vez mais e vos abençoe. Estamos aqui para mais um vídeo de número 8, onde estaremos falando aqui sobre edificar na fé, ou edificando na fé a nossa vida. Para isso eu quero tomar como tema hoje 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, onde fala, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pois bem, nesta oportunidade eu quero falar com vocês não acerca de escatologia bíblica, mas eu quero lembrá-los que nós estamos agora voltando a ter os nossos cultos, e para isso quero lembrar o papel do crente frente à igreja, né? Nós que ficamos aí reclusos por um espaço aí de 6 meses aproximadamente, 5 a 6 meses, e aí ficou um pouco fora do lugar o costume cristão, onde nós congregamos, onde nós ofertamos a Deus, onde nós louvamos ao Senhor, e agora os cultos estão voltando dentro de uma restrição, dentro de toda uma sistemática, nós estamos voltando para cultuar ao Senhor. O que eu quero dizer aos irmãos, que esse período em que enfrentamos a pandemia, apesar que ela ainda continua, nós devemos levar em consideração o nosso papel quanto crente, de sabermos que nós temos um compromisso com Deus, de cultuar o Senhor, de adorar a Deus e de poder estar sempre na sua presença. Por isso que eu tomei esse versículo, porque estamos falando sobre edificar na fé, e edificar na fé é uma sequência, onde você vai edificando a sua vida, preparando o seu dia a dia, crescendo espiritualmente e sendo abençoado por Deus. Então aqui, esse texto trata sobre o arrebatamento, e o que especificamente fica claro é que vamos estar juntos para sempre com o Senhor. Uma vez que vamos estar juntos para o Senhor, devemos levar em consideração que a igreja do Senhor, ela é, sim, sempre foi, o lugar onde se ajunta uma quantidade grande de remidos, salvos e remidos pelo sangue de Jesus, com o objetivo de adorar e bendizer o seu nome. Por isso, meus irmãos, nós estamos entendendo e compreendendo que a igreja não pode perder o seu foco. Assim que for possível, todos nós estaremos juntos louvando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Eu penso numa situação em que a igreja estava reunida quando Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, em Atos 3:1. Os irmãos, vejam que eles estavam indo para o templo orar ao Senhor. Isso logo nos faz ver que havia ali um ajuntamento de pessoas para aquele objetivo, orar e buscar a presença do Senhor. E quando nós nos ajuntamos e oramos, o Senhor Deus opera maravilhas e de maneira gloriosa realiza grandes milagres. É onde nós sentimos a comunhão espiritual. Também, em Atos capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz que Pedro, pois, era guardado na prisão e que a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja estava orando pelo pastor Pedro. A igreja estava buscando a presença de Deus. Isso mostra que ela estava reunida, estava junto, estava com o mesmo propósito. Atos relata vários trechos dizendo que a igreja se reunia, que ali os discípulos ensinavam a palavra, a igreja era de dia, de tarde, à noite, todo momento ela estava ali juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Ainda em Atos 12, 13 e 14, fala-nos a história acerca de que quando Pedro, né, melhor dizendo, agora me foge a memória, assim, no dia de sábado, né, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Isso é Paulo falando, né? Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Paulo estava buscando um lugar para se reunir. Então existe um lugar para nós estarmos se reunindo na presença de Deus, com o objetivo de adorar e bendizer o nome do Senhor. Orar ao Senhor, se reunir na presença de Deus e buscar a sua preciosa presença. Também quando nós lemos as cartas de Paulo, as cartas do Apocalipse, às igrejas, nós encontramos ali a menção que as igrejas eram cartas direcionadas a igrejas que estavam localizadas em certa região da Ásia, e também onde os irmãos se reuniam para adorar e bendizer o nome do Senhor. Onde o próprio Cristo chama a atenção para que essas igrejas corrijam algumas coisas que estão fora dos moldes que ele deixou para a igreja, recapitulando, recomendando, advertindo
exortando para que essa igreja continue mantendo a sua aparência, a sua forma espiritual. Também lembramos que a igreja é o povo de Deus. E a igreja também é que Deus convoca e reúne todos nos confins da terra para construir uma assembleia daqueles que pela fé e pelo batismo se tornam filhos de Deus, membros do corpo de Cristo e templos do Espírito Santo. Então esse ajuntamento em que nós fazemos nos nossos cultos com o objetivo de louvarmos, adorarmos ao Senhor e até mesmo das nossas Santas Ceia, qual é o objetivo principal? É estar em comunhão. E comunhão fala de um ajuntamento onde nós podemos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, onde partilhamos o pão, partilhamos ali o cálice, né, o vinho, o suco de uva, e ali partilhamos lembrando e memorizando a morte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que teve como objetivo a salvação desses e de nós que todos fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus. Diante disso, meus queridos irmãos, a igreja é o lugar de nos reunirmos. O que não podemos fazer, terminando essa fase de pandemia, é nós simplesmente afastarmos do convívio da presença de Deus. Devemos sempre estarmos juntos, adorando o Senhor, porque é na casa de Deus que nós recebemos ali as orientações, recebemos sim a palavra de Deus, recebemos ali a presença do Espírito Santo. É ali que Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo. A igreja, uma palavra que origina da palavra grei, significa ajuntamento. Se o céu se reúne, a igreja se reúne, cujo objetivo é adorar aquele que era, que é e que há de vir. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então eu vejo aqui, nessa parte da leitura que nós fizemos de 1 Tessalonicenses 4 e 17, Paulo dizendo que nós ficarmos vivos, seremos arrebatados e juntamente com eles, né, diz aqui, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e ele finaliza, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse advento está prestes a acontecer, por isso é tempo de nós estarmos preparados, é tempo de nós não estarmos nos contaminando com o vírus do pecado, com o vírus das coisas erradas, com as coisas que o mundo oferece, para não sermos aprisionados por ele e perdermos a nossa salvação. Portanto, esse vídeo que nós fazemos aqui tem o objetivo de ajudar os irmãos a crescerem na fé. Quando eu comecei a fazer essa série de vídeos Edificando na Fé, eu imaginei uma construção em que você começa nos baldrames, né? A fazer os baldrames, a fazer as blocas, chama-se estacas, depois faz toda uma plataforma para apoiar a construção em cima. Isso fala da nossa fé. Quando aceitamos a Jesus, então a nossa vida agora começou a ser trabalhada para se tornar um edifício, um templo, em que o Senhor possa ter a primazia, ser glorificado, ser adorado, e além disso tudo, ter agora nesse corpo físico a sua morada, como também espiritual, no nosso espírito, estar juntos, cujo objetivo é exaltar o nome do Senhor. Então não se acomode, continue falando de Jesus, continue congregando, lembrando que a igreja do primeiro século, ela estava junta. A Bíblia diz que elas estavam juntos e tinha tudo em comum. Os discípulos, até o texto diz que vendia suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, porque eles tinham tudo em comum. Havia uma simplicidade muito grande, cujo objetivo era fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado e a igreja avançasse mais rápido, que o reino de Deus conseguisse atingir os mais distantes rincões da terra. O que nós devemos fazer hoje, e hoje tem sido feito isso, porque através dessa pandemia, a nossa igreja, as nossas igrejas, os evangélicos em si, os cristãos, conseguiram chegar mais longe através das lives, conseguiram alcançar horizontes, pessoas, e a palavra de Deus chegou para muita gente que não teve a oportunidade de ir a um templo evangélico adorar o nome do Senhor. Portanto, eu fico a pensar, o que é a igreja do Senhor Jesus? É um organismo vivo, ela é viva, ela se move, ela se locomove, ela sente, ela é amorosa. O que a igreja não é
ela não é propriedade exclusiva de nenhum ser humano, ela é de Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E nós que fazemos parte desta igreja, sabemos que nós somos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos esse corpo, e esse corpo então Ele agora nos dá a condição de sabermos que a cabeça que move esse corpo é Cristo, e é Ele quem nos fundamenta, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda. Então, que possamos crescer, interligados, membros uns dos outros, sendo abençoados por Deus e abençoando uns aos outros também. Para isso, nós entendemos que o importante é nós seguirmos a Bíblia, a única regra de fé, a infalível e inerrante palavra de Deus, porque ela diz que breve o Senhor virá buscar a sua igreja. E se nós tivermos nesse conceito de crescer em graça, em conhecimento, aprendendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, nós conseguiremos conquistar a nossa tão sonhada salvação. Ainda falando um pouco sobre a igreja, o que é a igreja? A igreja, na verdade, é uma assembleia onde todos se reúnem, pois a palavra é um substantivo feminino que indica uma reunião ou agrupamento de pessoas que têm um determinado objetivo em comum. Aí lá em Mateus 16, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fala da sua igreja, estava edificando a igreja. Então ele começa aí a escolher os discípulos, começa a mostrar para ele como que é o reino, como que é buscar a presença do Senhor, como que é repreender os demônios, como que é ajudar o próximo, como que é amar o Pai, como que é divulgar as boas novas de salvação, e assim a igreja é fundamentada. Os irmãos veem que Jesus sempre estava junto com os discípulos, e até mesmo na sua oração ministerial, ele convida os discípulos para estar com ele orando ao Pai, para também receber ali as bênçãos e também mostrar aos discípulos a forma correta de adorar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então, edificar na fé significa também ter comunhão. E ter comunhão significa estar juntos. Estar junto com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, servindo e adorando ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Até o próximo vídeo, com a graça de Deus e a paz do Senhor. Aqui o meu neto Samuel vai dar os recados agora do vídeo. Vem pra cá, Samuel, dar o recado aqui. Olha o que fazer. Deixe o seu like. E compartilhe. E deixe o seu sininho. Compartilhe e clique no sininho lá para você ser avisado nos próximos vídeos. Divulgue, evangelize. Que Deus abençoe. Grande abraço e a paz do Senhor do vosso pastor Aparecido Gomes. Fiquem todos com Deus.